Olá, eu me chamo Carlos Júnior e faço parte da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E hoje nós estamos aqui na segunda temporada do programa Alinhando os Ponteiros. Então, gente, um assunto muito bacana que nós vamos discutir hoje é o designer inteligente na criação. Então já pega aí o bloco de anotações e vamos para cima. O designer inteligente na criação. Esse é um tema muito bacana porque a gente está seguindo, né? Esse é o segundo episódio dessa temática com o palestrante Michelson Borges, tratando a respeito dos dias da criação e como a gente consegue verificar a inteligência nos dias da criação, né? E é legal porque a gente tem o Borges como uma referência tanto hoje na internet, nesse mundo digital, e uma pessoa que sempre defendeu esse princípio. E olha que interessante, Carlos, voltando um pouquinho ao passado, você passou por essa crise de não querer entender a criação. E você chegou a ter essa crise sobre a criação, design inteligente, a evolução. Você sabe contar pra gente como que você superou e através de informações que você foi buscar? É muito interessante quando a gente fala sobre, por exemplo, quando eu volto para a minha juventude, eu percebo uma fase onde, digamos, o Gênesis estava sem credibilidade para mim. Eu já não estava mais acreditando, tinha aprendido na escola que era tudo história da carrochinha. A serpente que fala? Pô, serpente que fala, você já fica assim, cara, como é que pode? E você quer buscar embasamento científico. Então, quando a gente vai ver em contrapartida qual que digamos, o argumento contrário, né? A gente percebe que os caras estão dizendo, então, que um ancestral símil comum, né? Um ser menos evoluído ainda que um chimpanzé, é o nosso parente, por exemplo, o Luca. Você tem ali uma gosma, um negócio absurdo que seria o nosso ancestral comum. E aí os caras fazem ainda piada brincando que serpente não fala, sabendo que é uma exposição sobrenatural que estava acontecendo, não é nem... então, assim, chega a ser ridículo esse tipo de coisa. E né? aí está em jogo, né, dentro dessa criação, e voltando e deixando alerta para vocês, essa questão da inerrância das escrituras, a ponto de querer colocar a narrativa de Gênesis como um mito. E não é um mito, a narrativa ali é verdadeira, porque está ali com dados e evidências científicas a qual a criação e os dias foram feitos por um design inteligente. Então, gente, nós percebemos o quê? Que é um livro literal. Sim. Tá? Um livro literal. Então, ó, fica ligado, Michelson Borges, ele que é um especialista nessa área, vai explicar um pouco mais para vocês o que a gente encontra de design inteligente na criação. Eu conversava um tempo com uma grande amiga, alguns aqui a conhecem, né? A doutora Keila Garcia, é doutora em botânica, leciona numa universidade federal, lá em Minas Gerais, e ela me disse o seguinte, ó, que a fotossíntese que significa literalmente síntese utilizando a luz, é o único processo de importância biológica que pode coletar e processar a energia solar para sustentar a vida animal. É um processo complexo, estudado há 250 anos, sem, entretanto, ter sido completamente elucidado. 250 anos, cientistas se debruçam sobre o processo e ainda não entendem muito bem como é que funciona tudo isso. Vocês já devem ter estudado sobre isso, né? O fato de as plantas absorverem energia solar, tem ali os fotorreceptores, né? E eu perguntei para a doutora Keila, mas se houvesse uma sobrecarga, as plantas não têm como fugir, se tiver muito sol, incidência, né, de raios solares muito intensa, ela não tem pernas para fugir. Interessante, né? Ela me explicou que as plantas têm válvulas, né, que funcionam para fazer com que haja um escape de radiação excedente. Se isso não é, como diz o título do nosso amigo Marcos, né, Eberlin, antevidência, eu não sei o que mais pode ser, né? Já há um mecanismo previsto para algum tipo de contingência, né, de problema que poderia haver no mundo, especialmente no mundo pós-pecado. Então, repara o DNA, né? Sistema de defesa, antevidência, algo realmente fabuloso. Temos que avançar aqui, nós temos ainda alguns dias pela frente, chegamos ao quarto e polêmico dia. Esse dia geralmente traz algumas questões também aí subjacentes, né? Gênesis 1, vamos ler esse aqui na Bíblia. Gênesis 1, 14 a 19. Diz assim o texto mosaico. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, estações, dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, ou luminares, em outras traduções,
o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Esse colocou no firmamento, e aí no verso 19 diz que houve tarde de manhã, o quarto dia. O que aconteceu nesse dia? Olha ali, ajuste das condições para que se vissem o sol, a lua, as estrelas. Aqui também cabe uma consideração que há algumas posições diferentes, né? Alguns entendem que talvez a luz que iluminou a terra do primeiro ao quarto dia possa ser o próprio Deus, e então Deus cria literalmente sol e lua e estrelas no quarto dia, e há outros, me enquadro nesse grupo, que entendem que as estrelas, e muitas delas já havia, né? E o sol, a lua também pudesse já existir antes e foram revelados nesse dia. Mas por que pensam desse jeito? Bom, primeiramente, não precisa falar muita coisa sobre o que é uma estrela e a maravilha que elas são, né? As estrelas, o sol, a nossa estrela de quinta grandeza aqui, maravilhosa, que nos mantém aqui vivos, né? É uma espécie de bomba nuclear controlada, né? Você tem ali um equilíbrio entre a gravidade, que segura toda aquela massa, né? Aquela matéria, mas também tem reações internas que tendem a explodir aquilo, mas não há, né, uma explosão, a não ser nas supernovas, né? Você tem um equilíbrio ali, dinâmico interessante. São motores da vida, são forjas cósmicas, né? Algo maravilhoso. Bem, vamos à questão do texto, né? Quando Deus separa as águas da criação, a narração nos diz que apareceu Eretz, lembra do texto? E apareceu a terra seca já estava lá, só que sob as águas. Então, o verbo usado por Moisés ali, ele mostra que realmente não foi um bará, não foi uma criação naquele momento da terra, ela já estava ali, ela veio à tona, ela aparece. E aqui nós não temos de novo o verbo bará, nós temos o verbo azá. E a mesma estrutura ali do texto mostra que na verdade esses luminários foram revelados, talvez porque a atmosfera fosse ainda um tanto densa, enfim. O fato é que no texto original, olha só na tela ali, ó, nós temos assim, e lá em cima, né, em vermelho, tá? Em inglês, nós temos ali o texto hebraico, nós temos uma versão transliterada e temos ali o inglês para nos ajudar, né? Literal, fica assim: e Deus fez duas luzes, ou dois luminares, a luminária grande, o luminar grande, para governar o dia, aqui embaixo, e a luz ou luminária menor, para governar a noite e as estrelas. No original não tem esse texto assim como, e fez também as estrelas. Algumas traduções até são mais precisas e colocam isso entre colchetes, né? O texto simples é assim: Deus criou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor, lua, para governar a noite e as estrelas. Porque da perspectiva de alguém aqui na terra, no caso Moisés, olhando para o céu, o que se vê? Pontinhos pequenos e dois grandes luminares, sol e lua. E a lua de fato governa a noite, né? Ela é mais luminosa, tem uma grandeza, uma magnitude maior do que as estrelas por causa da distância, a gente sabe muito bem do porquê, né? Então o texto ele é simples, ele é da perspectiva de alguém postado aqui na terra, do narrador, né? Inspirado ali Moisés, e é assim que ele traz, né, a informação para a gente. E nós temos então uma tradução alternativa feita lá pelo Dr. Richard Davidson naquele livro, ele falou e tudo se fez, que seria assim: que os luzeiros do firmamento ou a expansão dos céus sejam para fazer separação entre o dia e a noite. E aí nós temos dois textos interessantes, em Jó capítulo 38, 4 e 7 e Provérbios 8, 26, que novamente se refere agora, esse sim, à criação do universo. Olha que interessante, lá em Jó 38 diz assim: onde você estava quando é Deus falando com Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, onde você estava, Jó? Há textos que mostram para a gente que estrelas, elas representam em alguns casos anjos, né? Lá no Apocalipse, por exemplo, 12, né? Estrelas foram lançadas à terra, são anjos caídos. Então você tem ali anjos e filhos de Deus gritando de alegria quando Deus estava criando a terra. Não é curioso isso? Não sugere uma criação anterior, né? Enfim, fica aí para pensar. E Provérbios 8, 26 fala de um processo. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer um princípio do pó do mundo. Parece uma engenharia reversa, né? Deus
modelando, criando, aí ele olha para trás e diz, nem isso e tampouco aquilo, tá? Fica aqui para nossa consideração. Vamos para bom, ainda temos uns detalhes interessantes, a Lua, né? Não desprezemos a Lua, ela é importantíssima, ela tem um tamanho adequado, a distância suficiente para controlar as marés e servir de contrapeso, regulando o giro e a inclinação da Terra. Mas não caiam nessa de que a Lua faz crescer cabelo, eu já percebi que não mesmo. Pode cortar na lua minguante, na lua crescente, né? O teu cabelo não tem massa suficiente para ser afetado assim pela gravidade da lua, mas as marés, as massas de água tem, né? Então a lua é muito importante. Que bom que o designer pensou nisso também. Adiante. 5º dia. Criação dos seres aquáticos e dos seres alados, né? Gênesis 1, 20 a 23. Você pode ler depois na sua Bíblia também, né? Eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui. E a propósito eu coloquei a ave que eu mais admiro, as araras, mas também coloquei ali um pterossauro, né? Eles também voavam, né? Embora fossem répteis, eram alados, e Deus criou todos os seres alados e aquáticos nesse dia. Só que tem umas histórias aí que contam que não é bem assim, né? Lembre-se de quem você é. Será que as galinhas, os pardais, os canarinhos são descendentes de dinossauros? Gente, nada como um dia após o outro e uma pesquisa após a outra, né? Olha aí. Origem e evolução inicial das aves. Descobertas, disputas e perspectivas a partir de evidência fóssil. Disputas? Mas não estava tão certo isso? Não. Tanto outra informação, né? Na cronologia evolucionista, o Archaeopteryx, já sabido, uma ave dita pré-histórica, viveu, se extinguiu lá por 150 supostos milhões de anos. Os dinossauros teriam sido extintos há supostos 65 milhões de anos. Logo, aves e dinossauros são contemporâneos. Foram contemporâneos, mesmo na ótica evolucionista. Por isso mesmo que os paleoartistas, olha aqui 2 imagens que eu obtive, né? Não é difícil você procurar isso. Dinossauros emplumados ali, enfim. Mas já colocam os paleoartistas dinossauros com, olha lá, aves. Porque já perceberam, já está incorporado, sendo incorporado esse conhecimento, né? De que eles eram contemporâneos. É claro, porque o Criador, segundo o texto que eu acabei de não ler, eu pedi para você ler depois, segundo o texto, o Criador trouxe à existência todos os seres alados no mesmo dia, e os seres aquáticos também, e logo depois, pouco depois, vem os seres terrestres, né? Os quadrúpedes, os dinossauros inclusive. Muito bem. O que podemos falar sobre aves e peixes? Tanta coisa, né? Mas eu escolhi um detalhe, né? O sonar, um sistema que foi aprimorado após o afundamento lá do Titanic. E que descoberta maravilhosa, convenhamos, né? Para varrer ali o fundo do oceano, identificar se há rochas ou até nas guerras submarinos, torpedos, enfim. Ninguém nega que é uma invenção tremendamente inteligente. Mas o que dizer desses carinhas aí? Tanto o golfinho, eu peguei 2 assim bem distantes na suposta história evolutiva. Tanto os golfinhos quanto os morcegos se valem do mesmo gene, o gene prestina, para codificar a função da ecolocalização. Sonar. Se você achou tremenda a invenção do sonar pelos seres humanos, então aplauda mais ainda quem criou o sonar original, do qual o humano é só uma cópia. Nem tão eficaz assim quanto a original. Um gene codifica em ambas as espécies a mesma função. Ora, como é que a gente entende isso? Coevolução? Um milagre que se repete duplamente, não só neles, tem outros animais também que se valem desse sistema, né? Então, eu mais uma vez vejo aqui evidência de design. Aí está um artigo interessante, foto nele e depois você pesquisa, tá? De Navid Bavi, talvez, estrutura da prestina. Está aí uma análise acadêmica, científica, desse gene tremendo chamado prestina, que possibilita a ecolocalização. 6º dia. Aí sim, chegamos na cereja do bolo, né? Versos 24 a 31, você pode ler depois também.
aqui os animais são criados, e quando Deus cria o homem e a mulher, Ele diz pela primeira vez, muito bom, porque todo esse ambiente, todo esse lar, é tipo, eu tenho 3 filhos, né? Minha esposa inclusive está aqui, a Débora, dá um tchauzinho ali, Débora. Nós temos 3 filhos, e toda vez foi aquela expectativa gostosa de preparar o bercinho, o quarto, tudo direitinho ali para receber. Eu vejo aqui nessa semana um designer carinhoso, detalhista, preparando o quartinho terra para receber os habitantes, né? E você percebe então que o ser humano, Adão e Eva, eles não foram apenas, não são apenas quantitativamente superiores aos animais, como querem fazer alguns aí parecer, né? Somos animais racionais. Não, eles são qualitativamente superiores. Uma vez eu acho que vi o Dr. Rodrigo mesmo usar a expressão homo religiosos. Nós temos uma noção do infinito, do tempo, da eternidade, né? Nós temos 2 cachorrinhas lá em casa, nunca vi as 2 olhando para o céu, ou se prostrando, reconhecendo algo, né? Então você percebe, obviamente, que o ser humano ele tem as suas características especiais. A criação do casamento heteromonogâmico ali, né? Para nós, pelo menos cristãos, normativo mesmo. E interessante que numa das edições, eu tenho lá em casa, do livro Origem das Espécies, Richard Leakey, conhecido evolucionista, ele admite que há 2 pedras no sapato, pelo menos, da teoria da evolução, que eu não vou ter tempo de explorar aqui, mas na última TDI eu abordei isso com mais detalhamento, né? A explosão cambriana e a origem do sexo. Explosão cambriana por quê? Você já sabe, você percebe que a vida, ela explode já complexa desde o cambriano, lá na base da coluna geológica. Como explicar essa explosão de vida complexa lá na origem, né? Você tem ali os amonitas, os trilobitas, com toda a sua complexidade, né? E aqui está a minha irmã lendo o meu livro lá no Grand Canyon, merchandisezinho aí básico. Grand Canyon você vê os extratos da coluna geológica ali, pode estudar bem esse assunto. E aqui, poderíamos falar muito tempo, mas eu já soube aqui que houve uma palestra brilhante sobre a questão da reprodução humana, né? Foi de manhã. E gene Bowley codifica a produção de espermatozoides, e os evolucionistas dizem assim, esse gene nunca se alterou. Claro, porque se ele se alterasse, acabou a vida. E ele deve ter existido desde sempre, porque a vida sexuada, né, está lá na origem, né? Porque assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, já projetados para fazer com que a vida pudesse ser continuada. Queria ter tempo para falar um pouco sobre isso também, mas fica aqui para uma próxima, é algo realmente maravilhoso. E chegamos a um texto dos Salmos que diz assim, tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, tu me viste antes de eu ter nascido. E o mesmo Davi diz, de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Como não, né? Pensar assim. Então, o que a gente pode tirar de lição de tudo isso que foi palestrado para nós? Não negocie sua fé, não negocie suas crenças, não negocie os seus valores, porque um design inteligente na criação é mais do que evidente que a gente que busca pela verdade, que preza, que zela por ela, a gente tem fatos e fatos de evidências científicas a qual vão nos colocar à luz da ciência e da verdade. Não é isso, Carlos? A gente percebe que a fé ela tem uma colaboração gigantesca com a ciência. Então isso para nós fica claro. E é magnífico perceber isso, né? Não, a forma que ele conduziu a palestra e foi mostrando para a gente, e fique atento nisso. A teologia liberal, ela é sutil. Ela tenta trabalhar com a verdade, mas ela tenta trabalhar com a meia-verdade. Né? É você prolongar, não ter o texto como literal, é ferir as escrituras, é ferir os princípios bíblicos, que é a qual a gente não deve negociar de forma nenhuma. Porque o Gênesis não é só a questão da criação. O Gênesis tem a aliança de Abraão, tem a história de um povo, tem a história da redenção. Então é um livro completo, a qual a gente deve todo o respeito e sabendo que ele é inspirado, ele é inerrante com Deus. E a criação, ela nos leva a contemplar o caráter desse Deus perfeito. Não, e é incrível a forma como Michelson Borges, ele coloca essas questões, né? Ele passa de um a um dos dias da criação, explicando como a fundamentação a ordem bíblica. dos astros, né? E eu lembro dele falar desse sentido que eu gostei muito, os astros, a forma de ser dia, de ser noite, as pseudos, assim,
pseudos contradições que não tem contradições, a Bíblia explica a Bíblia, então isso tudo dá para a gente mais credibilidade de acreditar nesse design inteligente e que esse design inteligente ele é minucioso. Exagerado, né, como diz o Marcos Weber, em fazer as coisas. Quando a gente vai ver, por exemplo, os animais marinhos, né, a gente não é acostumado com todas aquelas estruturas, né, você pega o polvo, por exemplo, é um animal extraordinário, né, ele se camufla, ele consegue até, digamos assim, a forma dele, ele consegue mudar para ficar do jeito para poder se esconder, por exemplo, do predador, e também para pegar a presa, né, então olha que interessante o como foi tudo pensado com antevidência genial, né, por um designer que sabia das necessidades e criou daquela forma adequada. Isso é importante. Então, ó, anote, cada dia mais, vem estudar conosco, vem participar conosco nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Compartilha aí nas redes sociais, no YouTube e aprenda cada dia mais conosco e vamos crescer junto, porque o design inteligente é uma evidência que hoje não pode ser contestada. É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo programa.